Boa tarde, boa tarde. Que alegria estar aqui nessa tarde de véspera de Natal com você. 24 de dezembro. Que data especial, hein, gente? O ano passado o podcast nosso caiu no Natal e no Ano Novo. Esse ano caiu nas vésperas. É muita alegria receber vocês aqui hoje, nessa data tão importante. Falaremos sim do Natal, mas hoje o nosso tema é o Natal e o propósito de empreender. Jesus, afinal, foi um dos maiores empreendedores e é até hoje, né? Nós falaremos disso e de um pouquinho mais também. Gente, já quero aproveitar e encaminhe o link desse programa para quem você acha, para pelo menos 2 pessoas que você agora pensou assim, não, essa pessoa precisa ouvir sobre empreender e sobre o tema do Natal, Jesus como o maior empreendedor. Essa pessoa precisa ouvir sobre isso. Encaminhe o link para essas 2 pessoas que você pensou agora. Já curte esse vídeo que o YouTube super entende que o conteúdo é bom, é relevante, que nós sabemos que é, e entrega para mais pessoas. Você curtindo o vídeo e seguindo o nosso canal ajuda a gente também a entregar essa palavra cada vez para mais pessoas que possam nos assistir aqui. E também não se esqueçam, já vou dar todos os recados aqui no começo, porque quando engatar de falar, a gente não quer parar. Toda quinta-feira, às 22 horas, no canal NGT, canal 3.1, vizinho ali da Cultura e do SBT aqui em São Paulo, toda quinta-feira, às 22 horas, deixa rolando, o nosso podcast virou programa de TV, deixa lá na TV pro pessoal de casa ir ouvindo, quem ainda não tá muito assim, não tá indo pro nosso ladinho, pro ladinho de Jesus, deixa rolando lá, que com certeza vai ser bênção e vai edificar o seu lar também. E, aproveitando também, eu quero agradecer aqui toda a equipe do Iroha Sushi, gente. Nosso patrocinador, com muito carinho, eles oferecem aqui para toda a audiência do podcast Empreender com Fé, 20% de desconto no rodízio especial e mais um chá da casa ainda. Vocês não têm noção, Você não foi ainda, né, Jaque? Ainda não. A Jaque tá faltando ir, ela vai. Gente, é super especial. Atendimento. A equipe é 10, a comida toda. E não é rodízio simples, vocês estão vendo, né? Que é 20% de desconto no rodízio especial, que pra mim... Inclusive, ó, Iroha Sushi, vocês têm que mudar o nome desse rodízio. Especial não, é muito simples. Especial pro tamanho que é, né? O rodízio. Queremos agradecer todo o carinho à equipe do Iroha Sushi, que tem aqui também com a nossa audiência dando esse desconto, e o chá da casa. Ufa! Falei tudo! Falei que eu ia falar tudo! E hoje nós estamos aqui nessa mesa maravilhosa. Vou falar com as meninas para vocês também já saber quem tá aqui na mesa com a gente, e eu já vou fazer a introdução também. Já que dá um oi para quem tá assistindo a gente em casa. Oi, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre a história, né, de Jesus, mas da vida dele no empreendedorismo, porque na verdade Jesus foi o maior empreendedor, né, de um legado que durou mais de 2000 anos, né? Então, quem não quer um empreendimento desse, né? Um legadão então, desse, participa com a gente, vai ser muito legal. Né? Nenhuma marca sobreviveu tanto quanto essa de Cristo, e que atingiu, né, milhares de pessoas. Então, acompanha a gente, vai ser muito legal. Isso aí, tá vendo, né, gente? Meninas, Dai e Dani. Fala um oi pra quem tá assistindo a gente. Dani, boa tarde para as minhas aliadas, para nossa audiência. Um episódio mais que especial novamente, né? Eu sou extremamente apaixonada por essa data. Acho que hoje, né, com o tema, com o nosso foco, as pessoas poderão ter essa percepção de Jesus como um empreendedor. Então, além de todos os ensinamentos que ele nos trouxe como pessoa e aquele amor que ele teve incondicionalmente com todo mundo, e como essa data traz esse aconchego para todo mundo. As pessoas mudam. Eu acho incrível essa data, porque realmente as pessoas mudam, todo mundo fica mais amável. Então, eu acho que vai ser fantástico e todo mundo vai aprender muito desse lado de empreendedorismo. Vem com a gente. Gostoso. Dani? Olá, audiência. Boa tarde, meninas. É um prazer estar aqui novamente com vocês na mesa e principalmente falar de uma pessoa tão especial quanto Jesus, né?
E o empreender e Jesus e tudo que ele nos traz de ensinamento, né, vai ser muito valioso pra gente aqui, eu tenho certeza. Fiquem, compartilhem, por favor. Legal. Dani, põe o microfone mais pra você, assim, ó. Você já tem a vozinha toda delicada. Meiga, né? Eu acho. Ah, tá dando certo minha oração. Tá vendo? Funciona. Bom, como todas nós já falamos aqui, você já entendeu sobre o que a gente vai falar hoje. Mas olha, primeira vez que eu enxergo Jesus como empreendedor. Nunca tinha visto por esse lado. Sério? Sim, porque tá chegando agora, né, praticamente. É então, recém, é verdade. No Natal do ano passado eu tinha 2 meses de convertida, assim. Entendi. Então, preparar, eu falei pra Dani, né, foi desafiador preparar esse episódio, Ficou assim. lindo. E foi muito bonito também enxergar sobre isso e ver como realmente a gente tem Jesus mesmo, né? Sim. Ele deixou a Bíblia aí pra gente, mas tá o exemplo ali, né? Bom, eu quero fazer uma introdução pra vocês aqui que a gente preparou com muito carinho. E eu quero convidar vocês, né, nossa audiência do Empreender com Fé, a olhar para essa data com uma lente de estratégia, propósito e visão. Estamos aqui para celebrar o nascimento de Jesus e afirmar: o Natal não é apenas uma data religiosa, é o ponto de partida do maior empreendimento de impacto global que a história já viu. Olha que forte. Pensa bem, há mais de 2000 anos, em um cenário improvável total, nascia aquele que viria a ser o líder mais influente, o estrategista mais visionário e o empreendedor que recrutou uma equipe de 12 pessoas e espalhou a mensagem que transformou o mundo. Um projeto que não se desfez com o tempo, mas que se multiplicou por gerações. Sim. Se o seu negócio durasse 2000 anos, qual seria o seu legado? Neste episódio, vamos desvendar as lições de empreendedorismo por trás da história de Jesus, ligando a fé inabalável à multiplicação de talentos. Fique conosco aqui, pois vamos falar sobre o verdadeiro legado, sobre como o verdadeiro legado começa no presépio e se solidifica dentro do seu lar. Esse é o nosso Empreender com Fé de Natal e a gente vai começar. Que lindo! Show! Meninas, vou começar aqui já com o que a gente pode, o que nós podemos aprender sobre clareza de visão e propósito com Jesus, uma vez que ele focou ali na construção de um reino de valores e não de fronteiras, né? Eu acredito que o propósito de Jesus, Jesus tinha clareza do propósito dele, então o propósito dele era inegociável, né? Então ele não se desviava, ele não desistia e ele também, ele não se distraía. Então, o fato de Jesus ter muito claro o porquê que ele veio, porque ele veio para tocar, né, as pessoas através do seu propósito e é o que toda marca tenta fazer com o seu negócio. Mas, então assim, esse posicionamento de Jesus, dele ter isso cravado na cabeça dele, que ele veio para aquilo e nada, nem ninguém, nem nenhuma adversidade que ele passou, nem a circunstância, nem as situações, nem a opressão, porque Jesus era inovador. Sim. Para aquela época, Total. né? Então, assim, ele era o novo, o desconhecido, ele veio contestar o que as pessoas diziam que estava certo, entendeu? Então, assim, o propósito é isso, né? É você ter clareza do porquê que você veio e o que você veio fazer aqui. Então, assim, e o empreendedor, ele tem que saber o que ele está fazendo e por que ele está fazendo. Então, eu acredito, na minha visão, que seja isso. E até mesmo uma questão, não sei se essa seria a melhor palavra para a gente colocar, mas de uma estratégia, porque ele seguiu, ele confiou, né? E o que tinha de errado, que foram os obstáculos, as questões que foram aparecendo, ele resolvia. Sim. E até mesmo com o grupo dele, que é a equipe, né? Que a gente também vai falar um pouco mais adiante, que são os discípulos, quando algo estava não estava estava em desacordo, né? Ele ia lá, ele comunicava. Então, eu acho que a questão da comunicação, também entendo que Jesus é o maior comunicador da história, até porque ele fala com a gente também
até hoje, em todos os tempos, Sim, né? sim. Então, essa questão da comunicação, como ele sempre tratou, né, resolveu, com certeza, para nós, né, também como empreendedores, são lições maravilhosas, que às vezes a gente esquece, né? A gente quer seguir adiante e esquece que precisa resolver, por menor que seja o problema, o obstáculo, a situação que está apresentada para a gente, né? A gente precisa resolver, a gente precisa se equilibrar para poder seguir adiante, para a gente poder seguir no propósito final, né? Exato. Uma marca multinacional, Sim. uma marca de valores, né, que é muito mais importante também do que uma marca lucrativa. Eu acredito que é muito importante você ter clareza na informação, e Jesus tinha muito isso. Ele contava, é o que eu acho mais, é a habilidade que eu acho mais linda, que eu adoraria desenvolver, né, nem de perto a de Cristo, mas seria muito bom ter, que era o dom da oratória, mas ele contava história por parábolas, e as parábolas que ele contava, na verdade, conduzia o povo exatamente para onde ele queria, e eu acho isso um talento maravilhoso, né? Você não chega na Dani e fala assim, ai Dani, eu quero assim, assim, assado. Não, ele contava história e todo mundo já entendia o direcionamento que ele estava dando, e isso é primordial. A clareza tem que ser absoluta, né? Para qualquer empreendimento, e Jesus tinha isso muito para lidar com 12 e uma multidão, então ele tinha isso muito, muito claro. É o que hoje as pessoas falam da comunicação não violenta, né? Isso. Que eles determinam, classificam dessa forma, mas que ele já fazia, né, há 1000 anos atrás. E que talvez seja o nosso maior desafio, porque muitas vezes na primeira reação, né, aquela comunicação mais exaltada, principalmente com os que estão, né, abaixo, né, vamos dizer assim, pela questão de classificação de uma empresa, falando nesse sentido, Sim. né? E você, Dani, o que a gente pode aprender sobre essa clareza de visão aí de propósito de Jesus, né? Além de toda a clareza de visão e propósito dele, mais do que nunca, ele já tinha uma identidade clara e definida, né? Ele sabia que ele era filho. E, infelizmente, muitos de nós que empreendem não temos essa identidade definida, saber que é filho. E acaba empreendendo por empreender, ou por talvez porque o amigo está fazendo, ou porque quer ganhar dinheiro de fato, que não há mal nenhum, mas quando você sabe que você é filho e o que você veio fazer no mundo, o empreender ele fica mais fácil, porque as diversidades vai vir para todos, né? Mas quando a gente sabe que a gente tem um Deus que está conosco mediante todas as situações, mesmo nas situações difíceis, a gente vai vencer, porque a palavra já diz, né, que vencemos o mundo. Ele já venceu por nós. Então, além de Jesus já ter a sua clareza na tua identidade de filho, então ele já tinha um propósito definido e ele veio e seguiu, né? Eu até deixei aqui Mateus 28, 19, que fala, portanto, vão e façam discípulos por todas as nações. E o empreender, nós aqui no mundo de hoje, na visão de hoje, nada mais é que fazer discípulos. Sim. A gente tem um propósito no nosso trabalho, no nosso empreender. Até quem não empreende tem um propósito, né? A gente tem um propósito na escola, nas faculdades, em casa, em todo o canto. Então, a gente vê essa data de Natal não só como ato religioso e também não só como troca de presentes e festas, mas também entender que esta data ela tem um significado muito mais importante do que isso, né? E ter uma clareza de identidade mesmo. Porque depois que vem essa clareza de identidade, fica tudo mais fácil pra gente chegar no propósito final e levar Jesus em todos os cantos que a gente vá, né? É ser o reflexo dele aqui na Terra, em tudo que a gente faz. E não se distrair, né? No percorrer ali, né? Dos acontecimentos. E Dani, você falando, né? Até aproveitando o seu gancho sobre empreender pensando mais no dinheiro do que em qualquer outra coisa, né? E como que a gente pode garantir que a nossa visão de negócios seja maior do que o lucro? Como a gente pode garantir? Eu acredito que fazendo o que a gente gosta, fazendo com amor. Porque assim, eu vou falar por mim, né? Sim. Eu empreendo Eu quero que vocês falem no ramo da roupa, né? Sim. Só que tem várias ramificações, entende? Tem o infantil, tem o masculino, tem o bebê, tem o plus, tem várias ramificações que
pelo fato de eu ser a produtora, de eu produzir, eu poderia estar em todas essas ramificações. Porque cada um tem ali um lucro alternativo, ou talvez você ganhe mais em um ou em outro, né? E eu tive esse meio que tete a tete junto com meu marido, porque meu marido, ele quer vender. E eu não quero vender, eu tenho um propósito com a minha marca. Sim. Né? Isso já era bem claro e definido comigo, antes mesmo de eu começar com a marca. Então, eu não quero saber, não é que eu não quero saber, gente, entenda, eu trabalho porque eu preciso de dinheiro, óbvio. Mas eu creio que o lucro, ele vem, o trabalho, ele devolve. Quando que vai ser, eu não sei, Deus sabe, eu só sei que eu tô fazendo a minha parte, meu trabalho, e eu não fecho nenhum contrato sem antes conversar com meu pai e ter clareza disso e ter essa paz, sabe, dentro de mim. Então, eu acredito que é isso, é você trabalhar com o que você ama de fato, porque não é fácil, o mercado está difícil, mas é você ter essa paz. Sabe, você acordar, por mais que difícil que seja, mas você tem essa paz, você ama o que você faz e tá tudo certo. Eu acho que é isso. E você, Dai? Olha, pegando um gancho até mesmo com o que a Dani falou, acredito que sim, você trabalhar com o que você ama, de fato, né, vai fazer com que você entenda, né, melhor que o valor, o lucro, é apenas consequência do seu trabalho. E aí uma outra questão que eu entendo o porquê de se trabalhar efetivamente com o que ama, porque, no meu caso, principalmente, né? Eu lido com pessoas. A gente que trabalha geralmente com pessoas, a gente também tá lidando com as emoções. Sim. Então, se você não tem o amor por aquilo que você faz, com certeza você vai dar um tratamento, vai agir de uma forma em desacordo, né? Com a educação, até mesmo com o que Jesus nos ensinou, de amar o próximo. Então, são coisas que caminham juntas. A partir do momento que você desempenha um bom trabalho, uma boa comunicação com o seu cliente, um acolhimento, o valor que você vai atribuir ao seu serviço, à sua peça, à sua roupa, né, ele vai se tornar pequeno, vamos dizer assim, as pessoas não vão se incomodar, né, de pagar o preço que você está atribuindo ali, porque eles enxergam o valor na sua marca, o valor naquilo que você está entregando e se propondo a fazer, né? É uma entrega que vai muito além de você visar o lucro, né? Você está visando o resultado. Eu, na minha profissão, eu sempre tenho que entender pelo resultado, né? Porque muitas vezes o que eu vou entregar vai te dar uma paz, vai te dar uma clareza, momento, vai te dar um direcionamento. Então, o lucro, ele vai ser consequência de um bom trabalho desempenhado, realizado. E para mim é inegociável, né? A gente sempre manter os nossos princípios, né? Se eu entender que é mais importante eu ganhar dinheiro, é o que a gente também está falando aqui, dinheiro é consequência de um bom trabalho, dinheiro faz o... Põe mais pertinho de você. Faz o mundo girar, né? As coisas acontecerem, mas isso nunca vai ser o principal. Nunca. Né? Nunca vai ser acima. Porque o que a gente deixa, o que o nosso trabalho pode trazer para uma pessoa, né? Aqui não é demagogia, nem sendo hipócrita, nem nada, mas tem alguns resultados que a gente consegue, algumas coisas que a gente consegue atingir, que o valor que a gente cobrou, assim, se torna impagável o resultado, porque pela paz, pela tranquilidade, pelo valor agregado, né, naquela solução, naquela situação. Então, eu acho que é todo um conjunto. E Jaque, como que a gente pode garantir que a nossa visão seja maior do que o lucro? Na verdade, assim, eu já não tenho uma visão muito do amor, porque acredito sim que, óbvio, você tem que amar o que você está fazendo, mesmo quando você não quiser amar, porque, na verdade, até mesmo pensando, o dinheiro, ele é um meio. Sim. O dinheiro é um meio, ele não pode ser o resultado, ele não pode ser o final. Você só monta algo, um empreendimento, por alguma necessidade. Ou sua, ou uma necessidade de mudança, né? Na verdade, você decidiu aquilo porque você tem uma necessidade de mudança sua. No entanto, quando você monta um negócio, você monta visando ajudar o próximo.
Porque você procura resolver um problema de muita gente. Quanto mais pessoas você resolver aquele problema, mais você vai conseguir alcançar mais resultados e automaticamente uma disposição financeira muito maior, né? O dinheiro, ele só serve para sustentar um sonho, entendeu? Ele tem que sustentar o sonho, seja o sonho da empresa estar maior ou seja o sonho pessoal, entendeu? Porque, na verdade, uma coisa caminha com a outra, porque você sai da sua casa para trabalhar, para sustentar a sua vida, aqueles filhos lindos que você olha pra cara e fala assim, eu vou te dar o melhor que eu puder, entende? Então, assim, o financeiro, ele só serve para isso. No entanto, quando você tem um empreendimento, quando você vai colocar algo no mercado, como Jesus fez, ele tinha claro que ele ia ajudar as pessoas. Então, eu acredito que mesmo que você não ame, porque tem gente que não ama o que faz, mas se você vê que é possível, que você acredita naquilo, porque o princípio de tudo é acreditar. Se você acreditar na sua marca, se você vestir a camisa dela como Jesus veio para trazer a mensagem do Pai, ele vestiu a camisa, entendeu? Ele trouxe para o mundo essa camisa, né? Porque então, ele nos amou. Exatamente. Então, assim, então, assim, mas ele acreditava naquilo que ele veio trazer, entende? Então, eu acredito que, assim, se você for a pessoa principal que veste a camisa da sua empresa, da sua marca, você consegue tocar os outros, você consegue fazer com que os outros acreditem naquilo também, você consegue, que foi o que Jesus fez com os discípulos. Ele acreditava tanto na mensagem que ele veio trazer, que ele sabia que ele não ia conseguir atingir todo mundo que precisava. Se tivesse internet, Jesus teria postado, mas a gente não tinha. Maravilhoso. Então, o fato de Jesus entender tão bem isso, né, e com muita maestria, fazia com que ele olhasse e falasse assim, eu preciso dessas pessoas, porque elas também vão acreditar. Então, você tem que ter um negócio que você acredita piamente, e que o motivo principal seja ajudar o próximo. E você só trabalhe com aquilo que você acredita, entendeu? Só venda o que você confia. Eu não consigo, por exemplo, eu tenho alguns serviços dentro da minha empresa que tem muitos serviços que eu adoro, que eu amo, que eu, assim, confio piamente. Mas quando eu não confio, eu tiro. Porque eu não vou conseguir vender. Porque não se sustenta, né? Exatamente. Paixão pelo... Acaba se transformando, né? Quando eu tava ouvindo você falar, vestir a camisa, você pode não amar, mas você veste a camisa, quando você veste a camisa, você já tá amando. Eu acho que é meio automático, assim. Sim. Quando você falou, Jesus vestiu a camisa do eu pensei, ele a camiseta, meu pai é pai. Exatamente. A salvação, exatamente. Eu sou, né, a salvação através do meu pai. Exatamente. Então, isso. assim, eu não sei se cabe uma pequena historinha, é coisa rápida. Eu estive no restaurante, inclusive, ontem, e tinha um rapaz sentado com a camisa de uma empresa, e o amigo estava sentado com ele e fez como se fosse uma chacota. Aí falou assim, ele parece funcionário, porque ele tá vestido com a camisa. Eu falei, desculpa, se ele, nesse lugar, com essas pessoas, porque era um lugar de alto padrão, eu falei, nesse lugar, ele é um funcionário e ele vem com a camisa da empresa, eu te juro que eu contratava. Olha que legal. Porque assim, é natural que todo mundo vai tirar a camisa e colocar a melhor roupa pra ir pra um lugar, mas ele estava com a camisa da empresa dele. Eu falei assim, então, não tenha vergonha, senão que ele se orgulha da marca dele. Que ele veste a camisa. Exatamente. Então, assim, sejamos os primeiros a vestir a nossa camisa, né? Porque às vezes a gente espera que o outro vista, mas será que a gente tá vestindo? Então, o propósito começa aí. Maravilhoso. Gente, falem pra nós aí como que tá sendo pra você essa véspera de Natal, o que vocês já estão achando de tudo que nós falamos aqui, qual foi o insight que te deu, que você falou, nossa, não parei pra pensar isso, agora que as meninas falaram, que agora a gente vai falar dos improváveis, essa parte eu adoro, você tava falando, né, que ele escolheu os discípulos, tudo, e ele escolheu os improváveis, né, pessoas que... Os pescadores, cobradores de impostos. Imagina, cobrador de imposto, que absurdo ele andar com um cobrador de imposto, né? Para ser a base do empreendimento dele, né? Foram os 12 ali escolhidos. E o que isso nos ensina sobre identificar potencial, né, na nossa equipe,
ao invés de apenas experiência? Eu acho... Pode falar primeiro, pode. Já aproveitando a história da Jaque, eu enxergo que é a questão da fidelidade. Sim. Legal. Né? Que é a mesma questão do rapaz restaurante. do restaurante. Entendeu? A pessoa é fiel àquilo que está se propondo, ao trabalho que lhe foi designado. E praticamente foi essa questão de Jesus com o discípulo. Claro, lá na frente a gente tem a história de Judas, né? Sim. Mas para todo o início, né? Todos os 12, desde de que começaram, tinha muito essa questão da fidelidade, de caminhar junto com Jesus, né? De seguir o que lhe era atribuído, vamos dizer assim, cada um dentro da sua função. Nesse contexto, pegando o gancho dela, até Judas nessa história, Judas foi muito importante na história dos 12 discípulos de Jesus, porque a gente sempre precisa de um Judas também sentado na mesa. Se você só lidar com gente boa, você não vai saber lidar com o mal. Entende? Que na sua primeira decepção, na sua primeira traição, vai ser muito difícil, vai doer muito, vai até mesmo no nível empresarial, isso no contexto pessoal e no contexto empresarial também. O primeiro que acontecer é muito difícil, mas eu te digo uma coisa, depois você protocola tudo e já não vai ser mais difícil quando o segundo aparecer. Então, às vezes, a gente tem que passar determinadas situações, mesmo que elas sejam desconfortáveis e dolorosas, porque eu posso até apanhar agora, mas o protocolo para aquilo já está criado. Legal. Entende? Não vai acontecer uma segunda vez, vai acontecer de uma outra maneira. E aí você vai se desenvolver num outro jeito para fazer aquilo não acontecer mais. E assim vai te moldando, né? E vai te moldando. E assim você vai criando até as regras, as estruturas, toda a parte como fala? Toda a parte interna da empresa. Sim. Porque quando você monta uma lojinha, a sua primeira loja não tem regra nenhuma. Você contrata uma secretária, uma empresa familiar, você, seu marido e a pessoa que vai atender no balcão. Que regra que essa pessoa tem? Ela vai fazer tudo, ela vai atender o balcão, mas um dia ela vai ir atrás dos direitos dela e vai dizer que ela fazia tudo. Então, vai chegar um momento que quando você tiver 2, 3, 4, você vai começar a identificar os perfis das pessoas e você vai ver que aquela era leal e tava ali. Porque tem gente que veste mesmo, que ela compra, e não é pela empresa. Eu brinco muito. Pelo perfil, né? Eu brinco, ela passa a acreditar naquilo, então ela consegue vender aquilo. O seu melhor colaborador é aquele que você faz ele acreditar. Porque as pessoas, elas vão se envolver com você de duas maneiras. Ou vai ser financeira, ou vai ser relacional. E a pessoa que consegue se conectar com você mesmo, por relação, por admiração, que era o que acontecia com Jesus. Jesus não dava dinheiro para ninguém. Então, as pessoas tinham uma afinidade relacional. Então, elas acreditavam em Cristo e elas, assim, vendiam e defendiam aquilo. E é o que vai acontecer. Então, assim, todo empreendimento, você vai ter pessoas que vai ter aquele relacionamento afetivo com você e com a marca. Porque Sim. automaticamente isso acontece. Ô, Dani. Oi, amor. E como a Jaque mesmo falou, né, dessa questão, você passou isso lá atrás na pele também, Ela né? tava falando, eu só tô aqui, Passou um filme, né? visualizando. Como que foi pra você nesse começo, assim, de desafios e de entender... Você chegou a ter essa questão, assim, não vou contratar essa por princípios e valores e vou moldar ela de acordo aqui com o que eu acredito, com o que eu quero? Como que foi isso? No começo foi contratando a princípio do que precisava, pela demanda. Pensando mesmo Na demanda. Tá. E só que pra mim era tudo muito óbvio, porque eu fazia tudo, né? Eu sabia fazer tudo. Então era tudo muito óbvio pra sim. mim. E eu sou... Gente, eu tenho mais de 25 anos no Brás.
Eu sou cria das coreanas, Sim. então é totalmente diferente. Tipo, não precisava pedir, não precisava mandar, a gente sabia o que a gente tinha que fazer, a gente fazia com excelência. Pelo menos eu sempre trabalhei com excelência em todas as empresas que eu estive. E pra mim era tudo muito óbvio. Só que eu, Daniela, vocês me conhecem um pouco, né? Então eu faço o serviço e vou fazer as minhas coisas. Só que aí eu tive algumas dificuldades, sim. Porque o óbvio precisa ser dito. Eu identifiquei que eu precisava contratar pessoas e identificar o comportamento de cada uma para cada serviço prestado ali para mim. Isso foi depois de uns 2 anos. Foi um pouco sofrido porque a nossa primeira... Eu posso dizer que a nossa primeira remessa de colaboradores, além de ser conhecidos e amigos, a gente tentou fazer de uma forma diferente, né? Eu fui assalariada, então eu sei como que é. Então a gente quis deixar tudo muito mais nos conformes de acolhimento, sabe? De ser amigo. A gente tem que ser amigo, mas precisa das regras. Tem que ter um limite, né? Entende? Então, meu marido, ele é muito mais do amigão. Eu não sou tão do amiga. Por mais que eu permiti que ficasse dessa forma, que a gente trouxesse, né, esse método pra dentro da empresa, mas eu sou muito bem clara. Então, tipo assim, você é minha amiga, mas trabalho é trabalho e vamos cada um fazer a sua parte. Então, no começo foi muito ruim por conta disso. Porque chega um certo momento que as pessoas, elas não dividem mais, sabe? Não dividem, não entendem que elas precisam cumprir com os deveres, como a gente também cumpre com os nossos, né? E aí foi um pouco difícil. Aí foi as demissões. Não, mas desculpa, só te interromper, só pra mim falar, assim, desse gancho que você entrou, porque isso é uma, assim, a gente vai ver nesse contexto da história de Jesus mesmo, que, olha, o erro é muito difícil mesmo no começo, porque eu também penei, e sozinha, e colocando realmente amigos e parentes para trabalhar. Mas olha o tamanho do erro, porque o erro já começa aí, porque trabalho, dinheiro e relação pessoal, elas não se misturam. Jesus também não contratou nem o pai, nem a mãe, nem os irmãos para trabalhar. Você entende que a coisa já tá errada aí? Porque eu vou te falar, a entrada é fácil. É muito fácil, entra todo mundo sorrindo, mas a saída sempre alguém sai, não, sempre porrada e bomba. eu que sempre alguém, não, sempre alguém sai batendo a porta. Não adianta, toda relação pessoal que você colocar dentro da sua empresa são os funcionários mais ousados que você tem. Eles gostam de status, então eles são sempre amigos, irmãos, e eles sempre vão deixar isso muito claro para todo mundo, para os funcionários, para os clientes, porque eles gostam daquele status. Eles vão ser o que entrega menos e no final, na saída, o desgaste é grande, porque tem um desgaste emocional, porque você vai se desentender com aquela pessoa. E ela nunca vai sair sorrindo pra você. Elas entram sorrindo, mas e a geralmente saída termina lá no meu escritório, em processos. Entendeu? Então é isso. Mas Essa é a parte boa. mas você sabe que daí já é um gancho que eu sempre falo. Quando alguém vai construir uma sociedade com algum familiar, uma pessoa muito próxima, eu falo, gente, a melhor coisa que a gente tem a fazer é um acordo de sócios. Da forma melhor descrita possível, porque em algum momento... Porque o contrato não é feito pro amor. Se der o contrato algum é feito pro divórcio. Se der algum problema, eu falei, a gente tem ali, a gente vai executar e agir conforme vocês decidiram enquanto estavam se amando. Sim, né? isso já aconteceu. Enquanto estava tudo muito bem. Eu falei assim, aí quem vai se doer vai precisar, né, se tratar, se estudar, entender porque aquilo ainda tá doendo, porque decidiram, né? A gente só vai executar. Ó, até aproveitando esse gancho de família, como as coisas acontecem, né? É isso que eu falo. Aproveitando esse gancho de família que vocês, né, acabaram entrando, esse terceiro bloco do nosso episódio é o alinhamento essencial. Sucesso do negócio, força na família. Por que isso, né? Falando em sucesso quantificável, porque um empreendimento de sucesso com a família em crise na verdade, um fracasso no legado. Que assim, tudo bem, não é tudo 1000 amores, não é... Agora, eu não tô nem falando também de contratar familiar, mas assim, é até um ponto mesmo de se observar, porque é o que a Jaque falou e vocês também trouxeram. Você começa a contratar família, começa a virar confusão, começa a brigar a família, não sei o quê.
Tudo bem que às vezes não são filhos, acontece muito com filho, esposa, marido, Claro, tudo. e a gente também tem casos que deram dá certo, que dá sim, certo, sim. né? Não generalizando. Mas assim, falando em sucesso quantificável do empreendedor, a empresa dele tá lá com milhões, coluna 1 assim, ó, coluna 1 de dinheiro, pá, e a família aqui embaixo, tipo, tudo o caos rolando, não tem tempo pra família, não faz nada, não consegue tirar umas férias, não se cuida, não tira um tempo. Como que faz assim pra quantificar um sucesso de uma empresa dessa? Não é de sucesso. Não existe, né, um sucesso numa empresa dessa, porque tá em desequilíbrio, né? Sim, total. É que, na verdade, se você for parar pra pensar, que depende, assim, no meu ponto de vista, se você for falar de um empreendimento que ganha dinheiro, ele tá fazendo sucesso. Mas se você for olhar o propósito do porquê que você tá fazendo aquilo que tá falindo, entendeu? Porque, na verdade, igual eu falei, o empreendimento, ele sustenta o sonho. Sim. Se você tá sustentando a sua família, se você montou um negócio para sustentar a sua família, dar o melhor para os seus filhos, ter mais qualidade de vida, poder viajar, estar mais tempo, sei lá, com as amigas, levar alguém para uma casa de verão maravilhosa. Então, assim, você tá sustentando, aquele negócio sustenta o sonho. Então, na verdade, você se entregou tanto para aquele negócio que você perdeu o porquê que aquele negócio está funcionando, entendeu? Então aí você cuida do negócio, começa a delegar e volta para parar as arestas, porque isso é muito difícil. Uma vez perdido o porquê, é difícil de achar, porque você pode ganhar milhões de reais, que vai chegar uma hora que você pode chegar com aquilo ali e você vai olhar e vai falar assim, mas isso aqui não ajuda em nada. Mas aí eu enxergo como uma empresa lucrativa, onde o dinheiro veio à frente de outros valores. Porque o sucesso, pelo menos na minha visão como cristã, é a família e o bem-estar. Porque às vezes o bem-estar não é uma viagem, um final de semana numa praia muito luxuosa, um descanso. Às vezes o sucesso é a atenção. Atenção para sua mulher, para seu filho, né? Entende? Então, o sucesso, pessoas atribuem sucessos como ter coisas e dinheiro. Mas eu vou falar por mim, acredito que vocês também, como discípula de Jesus, a gente sabe o verdadeiro sucesso, além da nossa identidade ativada e reconhecida, mas nada mais que a família em harmonia, essa construção, porque é uma construção, né? Família feliz. Gente, é uma construção. Casamento é uma construção. Família é uma construção. Empreender é tudo uma construção. Então, visando pelo sucesso de ter uma família em harmonia, nunca nenhum dinheiro vai chegar no ponto. E eu passei por isso, né? Eu falei sobre isso aqui, porque eu passei dessa transição de trabalhar, né, prestar serviços e empreender justamente por isso. Eu ganhei muito dinheiro onde eu trabalhava, mas eu não tinha vida. Paz. Não tinha. Eu não conseguia chegar no final do meu dia na minha casa e ouvir uma história que a minha mãe tinha pra contar. Sim. Sabe, eu não tinha comunicação com os meus amigos, eu não tinha esse tempo. E às vezes quando eu razoavelmente tinha, eu não conseguia ouvir ninguém, porque eu estava extremamente cansada e exausta. Então, foi aí que eu mudei a minha chavinha, né? E passei a empreender. E foi o que aconteceu comigo na minha empresa também. Porque eu me afastei desde outubro de 2024 para cuidar só de mim. Porque eu tinha me deixado. Porque a demanda é muito grande. A empresa vai ficando maior e isso vai demandando muito de você. E daqui a pouco você vai parecendo um polvo, né? Todo mundo achando que você tem muitos tentáculos. E aí você vê que você não tem. E aí você fala, eu não dou conta. Porque antigamente era, não, eu aguento. Vem em mim que eu aguento. Mas chegou uma hora que eu não via meus filhos, quase não voltava para casa, não tinha tempo de me cuidar, não amava nada daquilo. Sim, entendeu? Então, não usufruí, exatamente. Morei num resort maravilhoso e que eu fui na piscina 5 vezes. Então. Sim. Entendeu? Aí foi onde realmente eu repaginei. Então, agora também eu vou, mas eu também não vou todos os dias da semana. Antes eu ia de segunda a sábado. Agora eu vou 2 vezes na semana. Coloquei outras pessoas para cuidar do incêndio, do operacional, entendeu? E é isso que é importante, a gente aprender a delegar também na vida do empreendedorismo. Porque não dá.
A gente não tem todos esses braços pra sempre fazer tudo. Sim. É diferente quando a gente tá começando, que daí a gente faz absolutamente tudo e mantém ali muito centralizado. Mas conforme vai acontecendo o crescimento, a gente precisa delegar, né? E é por isso que Jesus já arrumou 12 lá no início, Exatamente. né? Pra não ficar até um sucesso desequilibrado e vazio, né? Exato. Sim. Você tem sucesso na empresa, tudo, você tem dinheiro. É para o propósito não se perder. Exato. Você banca lá, não, eu tô trabalhando, eu não consigo ver, não, mas meus filhos estão lá usando tudo, mas você não tá usando com os filhos. Você não tá usando seus filhos. O legado, né? Exato. Tipo, o pai morre, me fala, filho, o que você tem a dizer do seu pai? Não vai ser, ele pagou Não sei, aquilo, ele pagou, não vai ser não isso, sei, né? Não sei, não tem a presença, né? Não sei como meu pai era, o que ele gostava. Eu sei que eu tinha isso, aquilo, mas não tinha um pai. E olha, até aproveitando, né, agora, como a Dai falou, né, no Natal, o coração muda, a atmosfera, né, parece que todo... Eu sou muito sonhadora, então pra mim no Natal eu acho que todo mundo tá saltitante, tá todo mundo feliz. E como é importante parar também, né, pra pensar nisso, pra não... provavelmente agora tem uma quantidade muito maior do que o normal de pessoas estão em casa, estão em família, estão de férias, estão descansando. Empreendedores, muitos conseguem descansar nessa época do ano. Então, como é importante, gente, vocês pararem para respirar, pensar, né? É importante pagar as coisas, é importante crescer na vida, proporcionar uma casa, um estudo para os filhos, uma viagem, criar memórias, é importante, mas é importante isso todo mundo junto e alinhado nos propósitos, né? Principalmente aí a gente tá falando aqui de princípios e valores cristãos. E, já pegando esse gancho dessa discussão que eu tô adorando, como que empreendedor de fé consegue manter a hierarquia de Deus em primeiro, família em segundo, agora vai pegar, hein? E negócio em terceiro, em uma rotina de alta demanda. E vejam, eu já vou falar um pouco da minha opinião. Quando a gente coloca o negócio em terceiro, parece que não precisa dar tanta atenção, mas não, são 3 coisas que a gente tem que dar um nível de atenção praticamente igual. Mas eles não podem... Diária, né? Sim, manutenção diária. Isso, o que muda às vezes é a ordem, porque às vezes a gente vai estar mais dedicado para a família, no momento como você diz, outras vezes no trabalho. Eu acho que eu penso para mim que por isso que é importante manter o foco que nós falamos lá no primeiro, quando nós iniciamos o episódio. Por que é bacana ter clareza, né, de onde eu estou e aonde eu quero chegar. Sim. Porque assim, é uma hora, a sua família, seu trabalho tá ali, não sei o que, mas a família precisa de alguma coisa. É você saber que até ali onde foi possível você estava no trabalho. Agora, peraí, vou dar só um pouquinho de passo para trás aqui, deixa eu ver minha família, porque senão, se você continua no trabalho, a família vai criando uma distância grande. Porque assim, realmente, os dias parece que estão ficando mais curtos, né? Tudo é gestão de agenda, é gestão de tempo, é você saber falar o não certo. E é uma alta demanda grandiosíssima. Acho que eu e a Jaque, a gente quase não conseguiu falar esses 2 dias. Ela tirava foto a Jaque mandando foto dos papéis, a Dai me mandando foto do perrengue no escritório, a Dani falando pra mim, tô na correria, mas tá tudo certo. Mas como é importante, né? O que eu até vou perguntar, o que vocês fazem até pra dar uma distanciada e dar uma olhada assim do ponto, não, tô precisando mais aqui do que aqui. O que vocês fazem, assim, indicam pro pessoal conseguir tentar manter da melhor maneira tudo alinhado, que não tudo perfeito, né? Mas... Na verdade, sempre vai ter um dente mal escovado, né? Não adianta, alguém não vai dar conta. Não vai, se você for parar pra pensar. Sempre vai ter um presente mal embrulhado. Sempre vai ter. Não tem esse negócio, assim. Tem hora que você não vai nem conseguir sair pra comprar um presente. Porque às vezes, esses dias, né, eu fui numa festa de aniversário de uma amiga, era numa tarde, não deu tempo, eu saí do trabalho, aí fui dar banho nas crianças, no pequeno, e aí fui levar ele junto, falei, gente, eu ainda vou ter que comprar presente, minha querida, eu ganhei um negócio super legalzinho, que ele é de uma chinesa, uma amiga minha, e ela me deu porque a mãe
dar e eu achei isso muito legal. Os chineses, eles têm esse hábito de dar um cartãozinho onde você coloca dinheiro todo ano novo, eles dão pros filhos. Ai, que legal. E aí eu achei aquilo tão legal que eu comprei um monte. E aí, esse dia, minha filha, eu olhei, peguei, coloquei o dinheiro lá dentro, coloquei um post-it e falei assim, não existe nada melhor, não existe amor maior do que você dar pra alguém aquilo que você quer pra si mesmo. Eu desejo pra você que você tenha liberdade financeira, decida se você vai guardar ou gastar. Então, assim... eu tenho um videozinho do Samuel, que tem 5 anos em casa, que é como que a gente vai fazer, né, essa questão de colocar Deus na frente, a família e o trabalho. Samuel tem 5 anos, mas esses dias eu fiz um videozinho dele, porque o Igor replica muito isso, porque a gente sempre fez isso com ele também. E eu falei assim, Samuel, quem você ama primeiro? Aí ele falou assim, Deus. Eu falei, em segundo? Ele falou, eu. E aí eu falei assim, em terceiro, ele e minha família. Eu falei assim, e é isso. Porque, na verdade, a maioria das pessoas, quando elas vão falar de amor, elas sempre falam do outro. Sempre vão falar do outro. Você fala assim, olha, me diz quem você ama. Ela vai falar, eu amo a Dani, eu amo a Dani, eu amo ela, eu amo todo mundo. Mas aí fala assim, tá bom, mas eu não vi você, né? Então, como Deus fala que amai a Deus sobre todas as coisas, então Deus, ele realmente precisa estar em primeiro lugar nesse amor. Mas em segundo lugar, a gente tem que se amar também. Exatamente. Né? Quando você se cuida, se ama, e é até uma coisa que Jesus fala, que é amar o próximo como a ti mesmo. Como que você exerce isso? Como que eu vou ser capaz de amar a minha família, de zelar dela se eu não cuido de mim? Exatamente. Né? Então, eu acredito muito que eu só consigo fazer a minha família bem se eu estiver bem. Porque isso é uma decisão diária. Porque tem coisas que os meus filhos vão fazer que vai me irritar. Sim. Tem coisas que o Valdir vai fazer que vai me irritar. Ou tem coisas que vai acontecer no trabalho que isso vai também e aí eu tenho que decidir se eu vou deixar aquilo acabar com o nosso dia. Então, a mesma coisa, você sai da sua casa todos os dias como uma decisão diária. E cuidar da família também é uma decisão diária. Exato. Né? Ô, Dani, Oi. e como que você... Que assim, descanso, uma pausa, não é luxo, é bíblico, certo? Descansar, cuidar do tempo, tudo. Como que você e a Dai, como que vocês podem me falar aí como que o empreendedor pode descansar de verdade e usar esse tempo para recalibrar as prioridades familiares e espirituais? Andando na ordem, né? Apesar, gente, que o meu começo, eu não tinha essa ordem, não tinha essa clareza. Acredito que o começo da maioria, né? Sim, sim. A gente vai pela gente mesmo, né? A Jaque até falou em questão das pessoas falam que ama o próximo, mas não se ama. Eu, por incrível que pareça, eu sempre me amei, mesmo antes de conhecer Jesus. Dani, quem você ama? Eu me amo primeiro. Maravilhoso. Sim. Mas eu sou no ótima começo também pra falar um não. Com clareza, sem sentir dor no coração. Eu também. No começo era muito trabalho, Dani. Era muito trabalho mesmo, porque a gente focou no resultado. Não só eu, como eu e meu marido também. Sim. Mas com o decorrer do tempo, com todas as experiências e com todos os ensinamentos, né? Porque a gente precisa buscar, né? Conhecimento e ter clareza, de fato, do que você precisa fazer para melhorar em equipe e com o seu pessoal mesmo. Eu fui descobrindo que eu desfruto a todo tempo. Então, assim, hoje eu não tenho mais pressa. Legal. Sabe? Hoje, graças a Deus, com tudo que eu já passei, com todos os baques, com tudo, eu entendo que o importante de tudo é você ser claro, objetivo e verdadeiro. Você sempre vir com a verdade, porque ela está acima de tudo. E o trabalho, ele sempre vai funcionar. Sim. O relógio, ele funciona, você estando ali ou não. Tá lá. Tic-tac, né? Tá lá. Então, hoje eu acordo, eu faço minha oração, eu cuido do meu corpo, eu respiro. Se eu tenho que fechar a loja, eu fecho. Se eu não tenho que abrir, eu não abro. E tá tudo certo pra mim. Não tem mais aquela pressão. Eu não tenho mais aquela pressão. Não tenho. Então, eu acredito que é Deus em primeiro lugar, sim. Família em segundo. E depois o trabalho. Porque, até porque o trabalho, ele é uma consequência do que a gente busca diariamente, né?
E a Day também tinha comentado, é um pouquinho a cada dia. Quando você faz um pouquinho a cada dia, não tem nenhum problema, porque vai se encaixando, vai entrando na rotina e vai ficando mais leve, sabe? Muito mais leve. Se você tem um dia mais atarefado, né, com uma demanda um pouco maior, você se adianta. Porque quem se adianta, né, o adiantado sempre tá antecipado. Então, a gente vai pra essa linha, sabe? De antecipação, de estar adiantado, de desfrutar mais. Então, hoje, no meio da semana, eu saio com meus filhos, se eu precisar ir para casa almoçar com eles, eu almoço. Se eu precisar estar com eles, eu vou estar. Se eu precisar viajar, eu vou viajar. Então, hoje é bem mais leve e acredito que o empreender é isso. E precisa ter essa leveza. Porque é o que você ama. Sim. É o seu propósito. Então, tem que ser pesado. Então, é a dica que eu dou, né, aqui para vocês, mulheres maravilhosas que empreendem, que não empreendem, é entregar nas mãos de Deus e fazer da melhor forma e você ser verdadeira em tudo. Tipo, não deu certo, fechar algum contrato com o cliente, não deu certo? Seja sincero, porque isso é tão leve, não queira ficar colocando obstáculo na frente ou uma mentirinha, uma desculpinha, que isso só dificulta, sabe? É isso. E você, Day? Eu vou começar falando, Dani, que assim, para todos os empreendedores, principalmente no início, e foi algo que eu passei, quando se pensava em descansar, eu colocava aquilo como algo errado. Eu acho que muita gente ainda coloca, principalmente no início, né? Como se o descanso você estivesse deixando de ganhar, deixando de investir, né? Uma energia ali no seu trabalho, né? Uma dedicação. Sim. Só que o descanso também faz parte, né? De uma projeção, de onde a gente quer chegar, né? A gente cansado, machucado, não vai longe. A gente precisa, né? Retroceder, parar um pouco para poder seguir, se recuperar. Eu sou falha, como todo mundo, né? Não é todo dia que eu consigo, vamos dizer assim, dedicar de forma equilibrada todas as situações, família, né? O meu espiritual. Mas todo dia eu pratico algo relacionado a isso. Legal. E aí, assim, tem dias que, de fato, eu vou ocupar mais o meu tempo com uma questão do trabalho, uma questão da família, uma questão, né, espiritual. E aí entra a questão do planejamento. Todo dia, né, eu faço um pouco, pelo menos, de alguma coisa. E isso, para mim, se tornou inegociável. Então, todo dia eu tô... A minha forma de autocuidado é o treino, é algo que vai me fazer bem mentalmente, né? As pessoas sempre vinculam a questão corporal, mas isso é consequência de todo um trabalho. Na minha alimentação, porque você, né, um corpo bem estruturado, isso também está relacionado a uma boa alimentação, a você ingerir a água correta, né? Todas essas. E aí eu sempre faço uma programação, igual, vou viajar com a minha família em tal período. Então, naquele período, eu tento ao máximo não ter que levar coisas de trabalho. O meu computador, ele anda comigo, porque se acontecer alguma questão, né, que só eu, de fato, consiga resolver, que a equipe não consiga, eu estou ali, né? E isso também me traz mais segurança para viajar e poder dedicar esse tempo exclusivamente com a família. Né? O trabalho a gente está ali constantemente, e essa questão da religião também, do meu cuidado, né, com o amor a Deus em primeiro lugar. E isso tá todo dia, né? Porque, bem ou mal, os desafios que a gente tem, todas as coisas, a gente recorre a Deus. Né? Muitas vezes, assim, eu me pego meio estressada, meio nervosa com coisas do trabalho, acontecimentos, né? Cadeira que não entrega, né? E eu coloco um louvor. Eu trabalho ouvindo louvor bastante também. E quando eu vejo, entendeu? Já tô na paz, tá leve, já né? tô leve. Então, assim, essa questão da programação e você
tomar essas decisões de forma tranquila, que é o que você falou, né, mantém essa questão do equilíbrio. Porque não adianta eu fazer algo, né, desconfortável. Eu vou fazer uma programação com a minha família, mas eu vou estar ali pensando no meu trabalho, né? Eu não vou estar 100%. Nossa. Então, por isso que é muito importante essa questão do planejamento e você entender que o seu descanso também é um merecimento e também faz parte, né, de onde você quer chegar nessa caminhada. Você, Dani? Eu? Eu quero ver você também. Não, eu acho que é esse planejamento que a Dai falou, eu tenho muito assim, no começo, misericórdia, descansar, chegar no escritório 10 horas da manhã, que absurdo! Até virar a chavinha mesmo de CLT para empreendedor, demorou muito. E aí, com o tempo, com os anos, eu fui entendendo que uma das riquezas, uma das prosperidades do empreendedor é ser dono da sua própria agenda. Sim. Eu posso fazer dinheiro a hora que tá todo mundo dormindo. Sim. E eu posso descansar a hora que tá todo mundo trabalhando. Sim. E não tem problema nenhum. Entendeu? Então, assim, com o tempo e de uma maneira muito leve, eu fui tirando a sexta-feira mais assim pra mim. É dificílimo eu marcar alguma coisa de sexta-feira. Entendendo que, assim, eu também preciso ter o meu momento. Às vezes eu vou só no shopping dar uma volta. Às vezes eu marco um almoço com uma amiga. Às vezes eu só deito e fico assistindo uma TV. Assim, coisas leves. Vou fazer coisas de casa. Tem tão gostoso, coisas. né? Gente, é sério. Tem coisa que eu faço em casa que pra mim é meu descanso. Porque eu gosto de cuidar do lar. Eu gosto de cuidar da casa. Eu gosto de arrumar alguma coisa pras crianças. Eu invento. De sexta-feira tem célula da igreja, então às vezes eu pego eles mais cedo na escola pra tomar um banho com calma, pra não ficar aquela ficar aquela loucurada. Então, eu na verdade descobri equilíbrio na marra, porque tem que ser. Eu saio hoje, uma vez por semana eu saio com as amigas que eu mais amo, toda vez uma vez por semana. A gente tem um dia da semana, ou é quinta, ou é terça, a gente vai sair, vamos almoçar pra falar só de coisas aleatórias. Não vamos falar nem de filho, nem de marido, nem de trabalho, nem de nada. Isso é minha terapia hoje, né? E fazer análise, que eu acho que é uma coisa muito legal pra quem pode, né? Entendo. Orar muito, porque isso também já né? Não tem análise melhor do que a oração. Mas eu também sou uma pessoa que eu passo o dia inteiro conversando com Deus, sabe? Então, assim, as pessoas atrelam a oração a algo que você vai ajoelha e vai orar. Óbvio que é bom você orar a Deus. Sim. Mas o seu pensamento estar conectado com Deus o dia todo também te faz manter o equilíbrio e a calma. Deus em primeiro lugar. Isso, e manter Deus em primeiro lugar. Né? Eu também me tornei uma pessoa que cuido do meu corpo, pratico atividade física, então assim, tenho uma rotina. Eu saio de casa às 5h40 da manhã e vou depois de lá eu vou trabalhar, mas assim, meu dia só começa depois de mim. É isso. Entendeu? É isso. Eu também, né, acredito. E aí eu também agora acordo, também 5h40 é hora também que eu saio pra ir pra academia. É a primeira coisa que eu faço. Quando eu volto pra casa, já... É outra energia, É outra né? Daniela que levantou já, não é a mesma que acordou. Então, aprendi isso também, a tirar esse meu momento. Ir no salão fazer o cabelo, ficar 3-4 horas tranquilo. Antes eu levava o notebook, ficava lá. Nós fizemos a reunião do convite do podcast. Eu tava lá, cheio de alumínio no cabelo, conversando com a Dani, fazendo um convite pra ela ser aliada aqui do podcast. Hoje eu não levo mais o notebook, eu me programo, eu me planejo, eu me organizo pra isso. Então, e eu também, gente, a todo momento eu fico falando, mas Deus, isso, aquilo. Mas Deus, não tô entendendo. Mas Deus, aí eu vou entrar numa reunião, eu sei que aquela reunião eu vou sair com a resposta. Ou o cliente vai fechar ou não vai. Deus, essa reunião é sua, não é minha. Esteja comigo, esteja também com as pessoas que vão participar. Se aceitar, eu sei que é da vontade do Senhor. E se não aceitar, eu também sei, né? E pronto, assim, e a todo momento. Às vezes até... Sei lá, tô indo pro carro e tô conversando. Deus, olha, eu já fiz isso, foi muito legal. Amanhã eu preciso fazer aquilo. O que eu faço? A todo momento é isso. E eu acho que tudo é um exercício diário na vida. Tudo. Até a gente aprender, né? A equilibrar, né? Até se tornar hábito, né? E não ser peso na consciência, né? E, gente, falando
sobre o legado e a grande comissão empreendedora que Jesus nos deu aí, né? De exemplo, da vida dele, né? A grande comissão foi o plano de expansão dele, né? De Jesus. Qual que é o plano de expansão do negócio de vocês, ou para quem está assistindo a gente, nós podemos debater aqui, para impactar o mercado e a comunidade com os nossos valores? Que Jesus tinha um valor dele ali que era inegociável, né? Como a Jaque diz, vestiu a camiseta do pai, literalmente, e mandou bala e espalhar a palavra e fazer mesmo com que todo mundo ouvisse, né? O que vocês deixam de debate ou de dica, de insight? O mercado está muito competitivo. Então, não compita por pesquisa de mercado. Compita por qualidade. Entende? Boa. Eu acho que é melhor competir por qualidade do que por preço. Porque, na verdade, as pessoas... o mercado, ele está se barateando cada vez mais. Mas quando você sabe a qualidade daquilo que você entrega... eu escutei outro dia e é legal repassar. Você vai ouvir das pessoas... mas eu já vi... isso que você está vendendo, eu já vi mais barato. E aí você pode responder, eu também. Eu também já vi mais barato. Mas a qualidade que eu entrego... eu não vejo igual. Então é isso. É você que mais uma vez, tem que acreditar que aquilo que você está entregando é de alto padrão, é de qualidade, ou a qualidade é melhor, ou o seu pós-venda é muito maravilhoso e você tem que ir trabalhar com a sua qualidade, o seu ponto forte, entendeu? Você vende o seu ponto forte. De repente, meu produto é igual ao dela, mas o meu pós-venda é melhor do que o dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entregar o mesmo produto para o cliente por um preço maior, porque se eu acho justo o que eu estou entregando, eu vou vender ele pelo preço e ela vai comprar se ela quiser. Então, eu vendo aquilo para o cliente e faço o meu pós, que é a minha força, entendeu? Então, no mercado você trabalha com a fraqueza, a deficiência do outro, né? Então, é isso. A dica é essa, compita por qualidade, seja honesto com o que você está entregando, entende? Fala assim, olha, realmente, meu preço não é o mais barato, o dela é melhor, mas o que eu vou fazer no meu pós-venda quando você levar o produto, eu acho muito melhor. É o que eu comecei falando, né? A respeito de quando você entrega com qualidade, você entende o valor do seu serviço, da forma como você entrega, o que tanto, né, aquilo ali vai abranger, a quantidade, o preço, a remuneração, né, as pessoas sequer vão questionar, porque vão entender que o seu trabalho tem um valor, porque preço todo mundo tem. Exatamente. Né? O seu produto tem que ter um valor agregado. Isso, porque né, valor são poucos, e aí entra a questão da qualidade que você falou, né, desse formato de entrega. Pode falar, Dani. Não? Tem uma... Pensando nisso, né, de valores, eu já comentei isso aqui algumas vezes em alguns episódios. Quando eu me converti, eu queria colocar a goela abaixo para todos os meus clientes lá no Instagram, porque pra mim era uma alegria tão grande que eu falei, eu preciso contar pra todo mundo o que é isso, não sei o que. E eu não conseguia. Quando eu falava disso no Instagram, alguma coisa, o pessoal ficava todo mundo quieto. Eu falava, não é possível, será que o pessoal do meu Instagram não quer falar de Jesus, de Deus? Eu ficava assim, e aí... Incomodada, né? Incomodada, claro. Eu falei, como assim? Eu não... Assim, ao meu ver, mais pessoas gostam de falar do que não gostam, né? Ao meu ver e o meu sentir. E aí, com o tempo, já fazem alguns meses, demorou, olha como é que foi um tratar mesmo. Foi muito automático eu conseguir colocar quem eu sou, alinhar, né? Quem eu sou, os meus princípios e valores da Daniela, colocar na empresa também. Foi muito automático as pessoas verem como eu agia, o que eu falava no Instagram. Foi aí até que eu coloquei uma frase que é totalmente o que que estou vivendo ainda, que é daqui nada sai vazio, tudo sai transbordando. Então, assim, tem cliente que fala pra mim assim, nossa, Dani, não é só o produto. Muitas falam pra mim, Dani, dá pra sentir aqui, parece que você tá entregando pra mim em mãos, assim, realmente, eu vou junto, eu falo, né, eu vou junto um pouquinho em cada produto. Então, também, como é interessante
descobrir esse caminho para entregar esse valor junto, né? Porque é o ser, né? Exato, que pra mim não foi fácil, só que realmente quem eu fui me tornando, comecei a falar do podcast, eu comecei o meu visual foi mudando junto, tudo isso foi juntando junto. É automático. Juntando junto. Ao pronasmo. Tudo isso foi juntando de uma maneira que também foi reverberando pro meu lado, pro meu ser fora, veio de dentro pra fora, literalmente. Então, de uma forma sutil. Exatamente. Foi Porque uma construção verdade, diária. né? É o ser, porque senão não sustenta. Muitos querem impor. Gente, aconteceu algo tão assim engraçado. Anteontem, na loja veio uma como fala? Uma católica, né? E falando lá de Maria, falando, eu só ouvindo, assim, concordando, mas gente, falou. Eu fiquei pensativa, nossa. Tipo assim, sabe? Sim. Ela não estava compartilhando somente da crença dela, mas de uma certa forma querendo impor que eu teria que acreditar naquilo que ela estava me passando e tal, mas enfim, deixa ela falar. Tem gente que só quer falar e eu sou uma boa ouvinte. Eu sou uma boa ouvinte, graças a Deus. Só que aí, eu fiquei bem pensativa nisso. Caramba, né? E ela conversando com Deus. Aí eu fui no mercado à tarde. Aí eu tô na fila do mercado. No outro caixa tem ali o quê? Tem uma cristã. Com a caixa. Menina, mas falando, igual a católica tava falando comigo cedo. Aí eu, caramba, tá vendo? Não é a questão da religião, é a questão da pessoa. O problema não tá na religião. O problema tá na pessoa que não tem a sensibilidade, sabe? E a responsabilidade de entender que há um momento certo para todas as coisas. Porque a palavra de Deus fala que a gente precisa ir de pregar o evangelho para todas as criaturas. Mas o pregar não é só você falar, é você viver. Porque falar até papagaio fala, né? Só que o papagaio, ele fala e tá sempre ali no mesmo lugar, não faz nada. Como tá acreditando no papagaio? Que ele só repete. Sim. Ele repete o comportamento e as falas de todo mundo que tá passando ali por ele, mas ele não vive o que ele fala. Então, você vê essa mudança e você entende porque, de fato, é o que você vive. É o que você é, o que você acredita. Então, é essa essência, né? Porque cada um tem a sua essência, a sua particularidade. E o mercado, como a Jaque falou, é competitivo. E muitos, infelizmente, acabam indo por preços. Mas a gente precisa entender que o sol nasce para todos. E cada um tem sua particularidade. E cada um vai... desde quando você tem essa consciência e essa noção... E essa responsabilidade de, fato, ser e transmitir o que você é... vai dar tudo certo no final. Sim. É muito louco, vai dar tudo certo. Eu até deixei uma reflexão aqui, que eu vou compartilhar com vocês, né? Assim como Jesus expandiu o reino com propósito, nós também somos chamados a expandir. O que fazemos com intenção, levando luz, ética e amor em cada decisão de negócios. Nosso produto pode ser roupas, serviços, atendimento, mas a missão é a mesma, é revelar o caráter de Cristo. Então, qual o legado que você quer para a tua empresa, Dani? Revelar o caráter de Cristo, sabe? É que as pessoas entendam que atrás da Edith tem a Dani, que tem um propósito, sabe? Que tem ali um legado e que aquilo é inegociável para ela, o caráter de Cristo. Então, é esse o meu recado que eu quero deixar para vocês. Muito importante, eu tô adorando. Tem uma pergunta aqui, que ela não era exatamente desse jeito, mas eu senti vontade de fazer ela pela metade. Uau. E aí bom assim, quando vem. E aí vocês que se virem agora, porque agora a pergunta vai ser diretaça mesmo. Quero nem saber se você... Não quero briga de por ordem para responder. Calma, levanta a mão. Que tipo de impacto vocês querem deixar no mundo? Com o legado, o empreender de vocês. Quem manda? Foi quase o que eu respondi. Eu quero que a minha empresa seja lembrada pelo posicionamento que a gente deixa isso muito claro todo dia, pelo acolhimento. Eu quero que as pessoas estejam em casa quando elas forem indicar e falem assim, lá de verdade... você se sente acolhido. Porque, na verdade, é o que eu acredito e é o que a gente vende mesmo. A minha empresa foi baseada num perfil de cuidado de uma pessoa. E eu repliquei porque a pessoa era muito conhecida.
né? Então, tinha esse acolhimento e outra empresa tentou replicar isso. Só que eles tentaram replicar fazendo com que as outras pessoas que trabalhavam naquela empresa se tornassem iguais a ele. Mas isso nunca vai acontecer. E eu entendi isso. Eu entendi que ninguém iria ser igual àquela pessoa. Os profissionais da mesma área não seria igual. Então, eu entendi que aquele que faz por amor é o que eu vou vender. Mas aqueles que não vão fazer por amor, eu vou remunerar. Você entende? Então, assim, a gente faz... tem todo um mecanismo para fazer com que aquelas pessoas que não têm aquele mesmo perfil traga isso para o nosso cliente. Entendeu? Então, eu identifico quando é um médico acolhedor, realmente, eu sei quem vai fidelizar o paciente, vai fazer a recorrência, o cliente vai voltar. Entendeu? O médico que tem a recorrência, embora eu não queira falar de medicina, eu vou falar de negócio, mas o profissional que tem aquele tato de segurar o cliente, fidelizar o cliente, a gente cria para ele uma carteira de clientes particulares. E agora, o médico que ele é mais técnico e que ele não vai fidelizar o paciente, a gente cria todo um protocolo por trás dele de fazer um acolhimento. Entendeu? Então, assim, a gente vende isso com muita força, mas a gente gosta disso. Outro dia aconteceu num protocolo de emagrecimento, porque temos um cliente foi e tomou uma dose da medicação muito alta, e eu sei quanto, porque pela quantidade que a gente vende daquele produto, eu sei o quanto que cada unidade dá de peso semanal para aquele paciente. E esse paciente tomou uma dose alta e me perdeu 1 quilo. Na outra semana ele voltou com 1 quilo a menos. E aí eu peguei e falei assim, aí eu mandei mensagem, falei assim, o que tá acontecendo com fulano de tal? Que ele só perdeu 1 quilo da semana passada pra cá. Cara, ele fez uma dose alta da medicação, ele tinha que estar com no mínimo menos 7 quilos. Eu falei assim, então, pode conversar com ele, já passa o contato do nutricionista, que não é o nutricionista da minha empresa, é um que eu sei que não é burocrático, que ele traz mesmo resultado, e geralmente as pessoas gostam dele. Eu tenho o mesmo profissional na minha clínica, mas eu não indiquei o meu. Eu falei, passa o contato do fulano de tal, fala pra ele que é importante fazer um plano X, Y, Z. Por quê? Eu falei, porque não é o que eu quero. Se a pessoa se ela precisa perder 30 quilos, ela vai pagar um valor altíssimo numa medicação, pra minha empresa, pra mim eu vou estar ganhando dinheiro. Mas não é isso que eu quero, entende? Então, é o resultado dele, porque senão eu não vou estar ajudando. Pra mim não é legal. Então, eu quero que a minha empresa ela seja lembrada realmente por ela acolher e por ela vender a verdade. A gente não dá um jeitinho. Muito bom, Jaque, perfeito. Você, Dai? Tem a experiência do cliente e a questão do tratamento humanizado. A advocacia ela é muito julgada, né? Porque as pessoas entendem que o advogado só tem mais um processo. Exato. Mas, na verdade, é uma pessoa. Às vezes o processo é uma consequência, é o problema daquela pessoa. Então, eu espero, né, que meu escritório seja essa referência, não só para quem busca um profissional dessa área, mas também para que outros colegas entendam, né, esse viés de que não está tratando um processo, mas sim uma pessoa. Porque o mercado está aí, está para todo mundo, né? Eu acredito que e espero que cada vez mais tenham mais profissionais entregando tudo com qualidade, porque a gente sempre vai ter aquele cliente que vai se identificar com a gente, vai me procurar por se identificar comigo. Eu não quero ficar consertando o problema dos outros. E aí eu tô falando questão de trabalho, né? Porque um colega advogado errou, coisas nesse sentido, e poderia ter feito melhor. Então eu espero que seja referência para ambos. Tanto para, né, pessoas que estão buscando um profissional e também para os meus colegas de classe, né? De profissão. Sim.
Legal, gostoso. Legal. Você já falou quase tudo, né, Dani? Fora o que eu falei, né? Você quer Essa acrescentar mais crise. alguma coisa? Então, o que eu trago muito na Edith é muita verdade, sabe? E fora o acolhimento que a gente tem, né? A gente tem 2 comunidades ali com mais de 2.000 clientes, onde não só eu vendo, como também eu ajudo as meninas, né? Sim. Tem mais a comunidade network, que eu acabo ajudando com indicação, as outras marcas também, né? Porque eu entendo que a gente não tem concorrência. Cada um tem sua identidade, a sua particularidade, o seu trabalho. Então, o que eu trago para a Edith é isso, né? É um pouco do que vocês falaram, mas é essa garra de ajudar. Eu gosto muito de ajudar. A gente é muito louco assim. Então, as meninas, qualquer problema que elas têm, elas rápido são atendidas, sabe? E fora a referência, né, de alfaiataria e pantalonas que elas já conhecem. Sim. É esse cuidado com elas mesmo, sabe? Da clareza, da comunicação, da verdade. Então, isso é muito forte, né? Que eu sempre trago ali para elas e vem dando certo. E é isso que eu quero. Amém. Gostoso. Bom, eu vou falar o meu, gente. Ah, tá, por favor. Na verdade, assim, eu aprendi com o tempo, né, de trabalho, a entender realmente qual era o propósito do meu trabalho. Eu comecei porque eu gostava e porque alguma coisa me atraía muito para trabalhar com isso. Nunca imaginei, né, trabalhar com fragrâncias para os lares, para empresas. E no decorrer, assim como a minha frase hoje, né, daqui nada sai vazio, tudo sai transbordando, eu fui tendo momentos, né, eu tive uma sensação que não dá para explicar, apenas sentir, os aromas transformam vidas, e agora essa do transbordar. E é o que eu até já vivo hoje, e eu quero que isso melhore muito mais, que daqui a um tempo eu venha falar para vocês, contar para vocês uma nova visão, né, um novo valor destravado, né, digamos assim, porque é transformar mesmo a vida das pessoas, né, ou 5 anos atrás, se você falasse pra mim, nossa, perfumei minha casa e transformou minha casa, eu ia falar, tá bom, até parece que isso, mas não, realmente, assim, de feedbacks que eu recebo dos clientes, né, de Dani, meu marido não suportava, agora ele se importa, ele pede pra comprar, ele fala. Nossa, meu marido... Teve uma cliente esses dias que foi assim... Nossa, me emocionou. Ela comprou tudo, fez isso aqui. E ela disse que o marido dela entrou em casa e falou assim... Nossa, você comprou o perfume, né? A fragrância da Dani? Ela falou, comprei. E ele falou que ele não falou nada. Ela falou, nossa, será que ele não gostou e não quer falar, né? Então, é a primeira vez que eles compraram. E aí, no dia seguinte, ela me mandou uma mensagem falando que um tempo atrás ele trabalhou em uma empresa que tinha um cheiro parecido com aquele, né? O perfume do ambiente era parecido com aquele. E na cabeça dele, lá, enquanto ele trabalhava, ele falava assim, um dia eu ainda vou ter minha casa cheirosa. Uau. E aí, quando ele entrou e sentiu aquele cheiro, ele falou assim, meu sonho sempre foi ter esse cheiro em casa. Então, assim, pra mim, transforma a vida... Vai transbordando, é uma sensação que tem que sentir Nada mesmo. É por acaso, né, Dani? Eu acho o seu trabalho magnífico. Inclusive, eu sou uma pessoa totalmente sensorial. Eu tenho muita coisa com cheiro, inclusive, por exemplo, gravidez. O perfume que eu usava na gravidez, vou usar mais nunca. Entendeu? Nenhuma das 2 gravidez. A mesma coisa se eu tiver num dia triste... Eu já não uso perfume. Porque o perfume que eu usar, ele vai ficar marcado para aquilo. Então, o aroma, quando eu sinto o cheiro do aroma é diferente, de casa. E eu gosto de criar também muito essa memória com o cheiro, porque eu sou assim. É muito bom. Porque até hoje, a minha avó já é falecida, mas até hoje eu fecho o olho, eu sinto o cheiro da casa dela. Então, assim, é um trabalho magnífico. Pode ter gente que ainda não entenda a importância. A dimensão disso. Mas, assim, é muito importante. Eu recebi um vídeo de uma cliente que a mãe, no dia que completou 7 anos que o marido dela faleceu, a mãe comprou o perfume que o pai usava. E quando o marido faleceu, acho que um tinha 1 ano e pouco, a outra tinha 3 e o outro não sei se 5 ou 7. E aí ela borrifou assim o perfume do pai
ou que tinha 1 ano. E aí eu falei, o que você lembra? Eu falei, do papai. E os 3 falaram, do papai, do papai. Então, assim, realmente é essa Memória transformação afetiva. que eu quero continuar. Gente, maravilhoso estar nessa mesa com vocês, suas 3 lindas. Eu quero deixar uma frase aí, um questionamento para você que está assistindo a gente. Seja hoje, agora que no dia 24 de dezembro ou posteriormente. O Natal, ele é um convite para o alinhamento. Qual pequeno, mas significativo ajuste você fará nas suas prioridades neste final de ano para garantir que seu lar seja o maior empreendimento bem-sucedido? Pensa bem, escreve num papel. Escreve hoje, que é final de ano, e escreve em janeiro. Pouquíssimos dias, mas muda. Pode ser que você mude essa sua visão. Eu quero agradecer imensamente pela participação de vocês. Obrigada. Nessa mesa tão especial de véspera de Natal. Eu vou fazer aqui para vocês uma mensagem final, mas antes, eu desejo muito que hoje o seu lar esteja recheado com a presença de Jesus. Amém. E essa mesma presença hoje, né, nessa véspera de Natal, que não seja só hoje, mas nos próximos dias até. Amém. Começo, meio e meio, né? Porque o fim a gente não vai ver aqui nesse plano. Eu quero agradecer imensamente a companhia de vocês. Que vocês tenham um Natal na companhia de Deus, de Jesus, de Espírito Santo, da família. Que seja uma data de renovação, de amor, de perdão, por que não, né? Se tá incomodando no seu coração, só porque é Natal eu vou pedir perdão, aproveita que o pessoal... Aproveita que o outro vai perdoar. Isso, tá todo mundo mais sensível, então, por favor, não guarde para amanhã o que vocês podem falar e fazer, né? Dá um abraço, um simples abraço. Trabalhou muito ano, já se culpou muito, poxa, eu tô querendo um estudo melhor para os meus filhos, mas eu não acompanhei tanto eles. Vai abraçar agora, pega seus filhos agora, abraça, explica, fala que ama, fala que sente, fala que tá criando sim um legado para eles também, mas não deixe de falar. E gente, obviamente vocês já sabem que nós chegamos, né, no final desse episódio de Natal. E nós olhamos para Jesus não apenas como Salvador, mas como o maior empreendedor e líder da história, né? Vimos que ele tinha uma visão inabalável, investiu em pessoas, e o seu maior modelo de negócio, né, foi baseado em amor, serviço e multiplicação. Olha que legal. A marca aí, hein? E existe e resiste, né? Há mais de 2 milênios. É muito tempo, gente. Graças a Deus que continue. O sucesso dele foi medido pelo legado e pela transformação de vidas, não pelo acúmulo. Olha que bacana. E a grande lição que o Natal nos traz ao celebrarmos o início desse projeto divino é sobre a prioridade e alinhamento. Não podemos esquecer a verdade que discutimos. O sucesso mais quantificável no mercado não vale nada se o seu lar estiver em ruínas. Portanto, que esse Natal seja mais do que uma pausa, que seja um convite para o alinhamento, que você use a inspiração do empreendedor Jesus para gerir a sua vida, seus recursos e, acima de tudo, sua família. Nossa pergunta final, a que eu fiz aí, é um desafio para você levar para o seu lar neste período. Qual pequeno, mas significativo ajuste você fará nas suas prioridades neste final de ano para garantir que seu lar seja, de fato, o seu maior empreendimento bem-sucedido? Seja desligar o celular nas ceias, reservar um tempo não negociável com seu cônjuge ou filhos, ou definir uma métrica de horas de qualidade para o próximo ano. Não enterre seu talento mais precioso, o tempo com quem você ama. Que você encontre o verdadeiro sucesso, aquele que floresce no mercado, mas que é sustentado e celebrado em família. Um feliz e abençoado Natal para você e sua casa. E o tema do próximo episódio vai ser maravilhoso, nosso ano novo, que fala sobre... sobre autorresponsabilidade. Vocês não podem perder, que será um episódio também especial de ano novo.
E eu encerro com essa mensagem, gente. Nos vemos no próximo episódio. Aguardamos vocês aqui com muito carinho. Obrigada pela companhia de vocês nessa véspera de Natal. Obrigada, meninas lindas. Obrigada. Vocês foram maravilhosas. Foi uma discussão rica, valiosa e com um princípio, o principal, né? Que é sobre o amor e o legado de Jesus. Sim. Isso. Feliz Natal, gente. Obrigada. Feliz Natal. Feliz Dá um abraço aí. Natal.